Vamos lá. Ok. Bem, então, primeiramente quero agradecer a presença e a participação de todos. A ABC está muito feliz pela adesão, né? Eu acho que é, pensar num ateliê de escrita é algo que nos mobiliza, pensando na formação e, e nos trabalhos, nos relatórios, enfim, é algo que a gente sempre é muito bom, né? Estarmos pensando nessa escrita, porque ela nos acompanha sempre. É, então, a ABC pensou nesse ateliê, é, porque vocês sabem que a gente tem o nosso livro, Construções, que anda junto com o Congresso, da FEBRAPS, o Congresso Brasileiro. Esse ano, o tema escolhido, né, para o Congresso Brasileiro será Sexualidade, o Tumulto das Diferenças. Então, a gente também vai trabalhar em cima do livro Construções, com o tema, né, Sexualidades e Subjetivação, aonde se ancora a escuta do analista. Né? Então, eu acho que o ateliê ele é muito importante para nos dar esse suporte também para pensar, né, no nosso livro Construções. Então, o ateliê ele será conduzido pela Ana Cláudia Meira, que é psicanalista e escritora e que possui uma vasta experiência na interseção entre a psicanálise e a literatura. Ela também é autora de Histórias de Captura, Investimentos Mortíferos nas Relações Mãe-Filha e A Escrita Científica no Divã, entre as possibilidades e as dificuldades para com o escrever. E além de colaborar com algumas várias publicações científicas e também já está nessa questão da escrita há um tempo aí, né, Ana? Aham, sim. É, Bem, então seja bem-vinda e eu acho que agora você pode explicar um pouquinho como vai funcionar a nossa dinâmica, acho que dos 4 encontros, né? E então está aberto o nosso ateliê. Tá joia. Bom trabalho para nós. Bom, eu começo agradecendo, né, esse convite da ABC. Eu acho que é fundamental esse movimento que vocês fizeram de programar esse ateliê, né, para a gente poder conversar sobre a escrita, que, como tu disse, né, Ana, ela nos acompanha, né, a gente que está na formação e mesmo depois de terminada a formação, a gente está sempre envolvido em alguma produção escrita. Então, quando a gente, além de ter que fazer, né, aquilo que a gente tem que fazer em termos de trabalhos que são exigidos, que são esperados na formação, a gente faz esse exercício da escrita com outro sentido, a gente ganha tanto no processo quanto o nosso texto ganha em qualidade, e aí qualidade de diversas formas, né? A gente pensou, né, nesses 4 encontros, porque realmente são muitos aspectos, muitas questões, muitas nuances que o processo de escrever um trabalho mobiliza, mexe, envolve. Então, eu acho que são 4 encontros que a gente buscou organizar de forma a poder, em cada um deles, enfatizar uma questão diferente. Hoje a gente vai começar então conversando sobre as resistências, né? Isso que a maioria das pessoas passa, sente, sofre, né? Em vários níveis. Então a gente vai poder falar muito sobre isso. Daqui 15 dias a gente vai falar sobre escrita na formação, assim, muito de por que escrever, não só porque está digamos assim, no currículo da formação, nos itens que a gente precisa cumprir para fazer a formação psicanalítica. E depois, em janeiro, a gente vai ter mais 2 encontros. Vamos deixar passar ali a função de Natal e Ano Novo, o fim de seminários. E aí, em janeiro, quando a gente já estiver mais descansadas, a gente vai falar, então, especificamente sobre escrita do caso clínico. E, por último, a questão dos autores, né? De como é que a gente faz na escrita psicanalítica essa questão da fundamentação teórica, né? Como é que a gente faz essa conversação com os autores publicados que vão compor o nosso trabalho na psicanálise.
E a ideia desses encontros é que eles sejam muito conversados, assim, eu sempre vou fazer uma fala inicial, mas não muito demorada, assim, falando de algumas questões que eu penso, que eu já, né, elaborei, que estão presentes, de certa forma, no livro, mas a ideia é que a gente possa conversar bastante, assim, né, para que cada um se sinta super à vontade, super convidado a falar sobre o seu processo de escrita, até porque eu acho que essa é uma das questões que vão facilitando o que não é um processo fácil, porque eu acho que escrever não é fácil para ninguém, assim, mesmo para quem tem intimidade, e a prática da escrita, mas para que a gente descubra que todos nós passamos pelas mesmas questões, assim, né? Não é privilégio de ninguém, as movimentações internas que a escrita bota em ação, assim, a gente sofre, a gente pena, resiste, foge, adia, a gente faz mil e uma peripécias para tentar, às vezes, enfrentar e, às vezes, realmente se defender e escapar disso, que pode ser uma atividade mais, menos sofrida, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que a escrita, ela é intensa, né? Não é um processo que é livre, leve, solto, fácil, simples, fluido o tempo todo. Mas o meu desejo sempre foi, assim, por isso que eu fui trabalhando muito com a questão da escrita nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, sempre foi de não ser um processo que seja uma tortura, né? De não nos botar numa situação de sofrimento que seja para além daquela movimentação interna que eu acho que inevitavelmente a escrita em psicanálise vai propiciar, né? Então, bom, eu pensei em a gente começar, então, por aquilo que muitas vezes impede o nosso começo, que são as resistências, né? E vou falar um pouquinho e depois, como eu comentei, assim, a gente vai conversando de forma mais horizontal aqui, como a minha ideia é que seja nesses 4 encontros. Bom, eu fiz o meu primeiro estudo sistemático sobre escrita em psicanálise foi no meu doutorado, que foi de 2000 a 2004, né? Quando eu pesquisei as questões da escrita, com psicanalistas que escrevem, que reconhecidamente escrevem e publicam, e estão sempre com novas produções, e psicanalistas que declaradamente não escrevem, porque não querem, não gostam, não pretendem, não têm a mínima intenção, e, enfim, são pessoas que eu entrevistei na época que tinham já uma trajetória longa, uma carreira, né, reconhecida, eram psicanalistas com função didática, então eram pessoas que já tinham um percorrido todo de conhecimento, de leitura, de apresentação de temas verbalmente, oralmente, mas que não tinham na escrita qualquer meio de comunicar suas reflexões e, enfim. E isso eu sistematizei na época na tese do doutorado e deu origem ao livro, que então já foi publicado, agora está na terceira edição. E o que eu fui chegando, né, o ponto que eu fui vendo e me dando conta, assim, é que todas as questões que esses analistas que eram meus sujeitos de pesquisa falavam, mas também todas as pessoas nos vários níveis de formação que eu tinha contato, nas formações que eu já tinha feito, na formação, porque eu tenho uma formação em psicoterapia anterior à formação analítica, passavam no mestrado, passavam na própria graduação, passavam, então isso era geral, assim, a grande maioria das pessoas com quem eu convivia na época e até hoje falavam com muita resistência em relação à escrita. E aí eu, enfim, fui, né, estudando e vendo e a partir das entrevistas podendo compreender teoricamente isso que mobilizava
E, no fim das contas, tudo que eu fui elencando como questões importantes que mobilizavam, e principalmente que imobilizavam, tinha a ver com as questões narcísicas, né? A questão do nosso narcisismo, que é posto em prática, eu fui ler ali o chat, me distraí. O nome do livro, Cláudia, é Escrita Científica no Divã, né? Então, assim, o que que as questões do nosso narcisismo se atravessam, porque vão se atravessar sempre, né? Isso é inevitável, a gente corre, 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 a gente está sempre com o repuxo do investimento narcísico e das expectativas narcísicas correndo atrás da gente, né? E então as questões do narcisismo muitas vezes nos impedem a tal ponto que a gente não escreve, né? Todo mundo deve ter escutado já falar nas suas sociedades, isso também não é da nossa sociedade, não é de uma, é de todas, é no Brasil, é em outros lugares, o lugar do limbo, né? Em que as pessoas terminam tudo que precisam terminar em termos de seminários e supervisão e não terminam, não fazem o trabalho que poria elas num outro lugar, né? Numa outra condição, numa outra categoria, podendo passar na sua sociedade para outros lugares, né? E de ascensão, né? Então, os aspectos narcísicos, eles muitas vezes chegam a tal ponto de uma impossibilidade que impede que o nosso avanço em termos de instituição possa seguir adiante. Que dirá, então, a produção escrita, né? E aí a gente vai vendo ao longo dos encontros, o que que essa escrita tem a ver com a gente se formar analista, que é, então, o que a gente busca, né? Ser analista para escutar e para acompanhar o processo de autonomia, autoria, conhecimento, crescimento, evolução, enfim, de quem nos busca na clínica. Mas o que que a escrita tem a ver com isso, né? Como é que a escrita, então, entra na nossa formação enquanto psicanalista? Porque a gente não veio se formar para ser escritor, a gente veio se formar para escutar o sofrimento do outro. Se a gente consegue ir ressignificando isso que é uma tarefa da formação, até isso toma uma outra forma, até isso vai tomar um outro sentido, quando a gente vai vendo o que que a escrita tem para nos dar, né? Muito mais do que todo o trabalho que ela nos dá, que mais que ela tem em termos de formação para nos oferecer. Então, as questões do narcisismo, elas vão aparecer de várias formas e em vários momentos da escrita, né? Porque eu acho que o processo da escrita, por ser um processo mais demorado, né? A gente vai gastar ali pelo menos algumas semanas ou meses, dependendo do trabalho que a gente estiver elaborando, nessa confecção, na coisa de realmente sentar para escrever, ler os autores, pensar as ideias que a gente vai querer compor no nosso trabalho, fazer uma costura, fazer análise do caso que a gente escolheu para ilustrar nosso trabalho, reler, revisar, reescrever, deletar, enfim. É um processo que leva bastante tempo. E com esse tempo, durante muitos pontos desse tempo, no início, no meio e no fim, as questões do narcisismo podem se atravessar. Então, é um processo que se oferece muito para essa interferência de questões que mais vão nos barrar o caminhar, o andar da carruagem, do que nos ajudar a andar para frente, né? Então, essa é a ideia do ateliê, que a gente possa também usar a mesma força que impediria para nos levar para diante, né? Então, bom, algumas questões que o narcisismo se apresenta interrompendo o que poderia ser esse fluxo de ingressar no trabalho de escrita, estar no meio dele, né, e poder se encaminhar para o final e dar o ponto final do texto e encaminhar para entrega
encaminhar para apresentação e encaminhar para publicação, porque então são vários os momentos em que esse processo pode ser interrompido. A escrita vai nos colocar desde o início numa posição de não saber, né? E isso é uma coisa que, apesar de a gente ler, pensar, falar, estudar sobre a importância de que a gente, enquanto analista, se coloque e se disponha a esse lugar de não saber da história do outro, do sofrimento, da compreensão, do sintoma do outro, da dinâmica do caso, muitas vezes na escrita a gente não consegue se dispor à mesma posição. Então, no trabalho, a gente não sabe como vai ser esse processo, a gente não sabe, muitas vezes, por onde começar, não sabe que autores a gente vai incluir no final das contas, a gente não sabe que caminhos o próprio texto vai tomar, a gente não sabe como organizar as ideias, a gente não sabe como dar por encerrado o trabalho. Então, são uma série de desconhecimentos que nos colocam numa posição de muita insegurança, porque a gente não tem domínio, não tem controle do produto, que é o texto em si, e nem do processo, como é que esse processo vai caminhar. E aí a gente para, né, por uma defesa, porque a questão é essa, que para não ter esse enfrentamento, esse vivenciar de questões que nos desestabilizam, porque nos tiram de uma posição narcísica, a gente não suporta viver cada um desses momentos, a gente lança a mão de mecanismos de defesa. E aí são as defesas que vão nos atrapalhar no sentido de poder viver o que a gente tem para viver na escrita, que não é tão diferente daquilo que a gente vive na sessão com o analisando, né? Porque a gente também não sabe como aquele analisando vai chegar para o tratamento, quando ele ingressa na análise, a gente vai levar algum tempo para conhecer, a gente vai levar algum tempo para saber da história, do que está acontecendo, da configuração familiar, dos conflitos. Mesmo que a gente já tenha se analisando há anos, a gente vai estar sempre sendo surpreendido por coisas que ele vai trazer e que a gente não sabe, ele vai continuar o assunto da sessão anterior, e às vezes ele vai começar por um outro ponto, não vai dar nem notícia do que a gente estava falando na sessão anterior. Então, a gente também está nessa posição de ser pego de surpresa e de estar num caminho inseguro com analisando. Então, se a gente pensar que a nossa escrita vai ser semelhante a esse andar nessa corda bamba, a gente consegue ir levando o processo de uma forma diferente e tolerando que a escrita vai se dar também no caminhar e não de antemão, né? Então, a gente consegue ir abandonando essa expectativa de que a gente já vai saber o que escrever, como escrever, por onde ir, ter todos os ingredientes necessários para fazer a síntese, a análise, as costuras, os links que a gente pretende desde a saída, e a gente consegue levar o processo com mais frouxidão, né? Então, é um processo que a gente precisa ter esse nível de tolerância e de paciência com o processo em si, como eu disse, porque não tem como ele estar pronto no momento de construção, a gente não tem como pular lá para frente e já ter o trabalho como pronto, e um processo de paciência e uma posição de paciência com a gente, assim, de que tem coisas que a gente vai se deparar e que vão angustiar. E que possa ser uma angústia que não paralise, de novo, né? Que a gente possa usar essa angústia, que é muito mais produto de uma movimentação, de alguma coisa que realmente está se movimentando dentro da gente, e não como aquela angústia que vai tomar conta a ponto de a gente precisar se defender, porque daí a gente vai de novo para a defesa, tentando dar conta de um excesso, né? Então, a ideia é que a gente vá conseguindo administrar o processo de escrita para se deixar ser movimentado
sem ser tomado e paralisado, né? Uma outra questão é que também é desse enfrentamento narcísico, é que a gente vai ter que se olhar, né? A gente, quando começa a colocar as coisas no papel, a gente cria uma separação daquilo que era um conteúdo mental, que era pensamento, que era ideia, e a gente põe no concreto, num plano objetivo, aquilo que estava subjetivamente instalado dentro da gente de uma forma confortável, né? A gente sabe que, como no sonho, um sonho é sempre mais rico que o relato do sonho. A gente tem essa noção, né, de que o sonho foi muito mais florido e cheio de elementos do que o que a gente consegue traduzir em palavras. E na escrita acontece a mesma coisa. Em geral, as nossas ideias são muito mais brilhantes do que aquela ideia que a gente consegue colocar no papel, né? Então, a gente tem que também ter essa tolerância de que aquilo que a gente coloca no papel, quando a gente lê, vai ser uma versão reduzida daquelas ideias brilhantes todas que eu achava que eu tinha enquanto eu estava só pensando. Esse é um enfrentamento narcísico porque nos bota na realidade daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente escreve e daquilo que foi para o papel naquele momento. E aí, de novo, a gente tem que saber que é assim mesmo, e é assim mesmo para qualquer um de nós, assim, né? Por mais brilhante que seja um autor, um psicanalista, um didata, enfim, em geral, as ideias vão como um primeiro rascunho daquilo que na versão final, publicada, revisada, editada, bonita, vai ter uma qualidade que no primeiro rascunho, no primeiro manuscrito não tinha, mas que é assim mesmo, né? Porque essa ideia ela só vai se aprimorar, se aperfeiçoar, ganhar em qualidade de escrita, em estilo e consistência, na medida em que a gente escreveu a primeira vez e leu infinitas vezes, infinitas não, porque a gente tem que dar o trabalho por terminado em algum momento, mas que a gente leu, se debruçou, releu, repensou, reescreveu. Então, a gente vai ter que ter esse desprendimento também e essa generosidade com a gente mesmo, de saber que aquilo que foi para o papel, por mais imperfeito que pareça, só vai poder ganhar em qualidade se a gente colocar e tolerar, escrever e tolerar, arrumar e tolerar, porque vai levar algum tempo para que ganhe a qualidade que a gente narcisicamente espera, né? E aí esse embate de novo com o narcisismo, porque a gente gostaria que tivesse uma qualidade, assim, quanto mais narcisismo, mais perfeita a qualidade que a gente espera, mais o nível de exigência tá num ponto elevado que, né, a gente não sabe se vai chegar lá. Então, é um exercício de enfrentamento das nossas imperfeições, né? Então, é essa medida, essa régua que põe um ideal do eu, que é aquilo que nos ajuda a avançar, mas tem que ser um ideal do eu relativamente descolado do eu ideal, ainda que a gente saiba que o ideal do eu sempre presta contas, no final das contas, para o eu ideal. Mas o eu ideal é esse que só aceitaria a perfeição, né? Então, por isso que, embora o ideal do eu seja tributário ao eu ideal, a gente tem que poder andar para frente para chegar lá, sabendo que esse ponto onde a gente vai chegar não tem a perfeição nem para nós, nem para ninguém, né? Então, é esse exercício de jogar com essas forças do eu ideal e do ideal do eu, para que a gente faça o melhor possível, mas que esse possível não seja um nível inatingível, como eu disse, para nós e para qualquer ser humano, psicanalista, né, por mais habilidade, intimidade né, e anos de prática com a escrita, né?
Então, esse é o jogo, assim, que a gente tem que estar o tempo todo negociando com a gente, por isso o título do livro, né, Escrita Científica no Divã, porque é isso, da mesma forma como a gente bota no divã todas as nossas questões, expectativas, fantasias, frustrações, a gente também tem que poder fazer o exercício da escrita de um trabalho de uma forma reflexiva, né? De ir examinando o que pegou, o que barrou, o que trancou, que ponto é esse que eu cheguei e que parece que não vai mais, que não anda mais, que não sai disso, ou mesmo no início, que é uma coisa muito comum de a gente ver, assim, a gente tem que escrever um trabalho, senta na frente do computador e fica e não sai, e tá a tela, a gente não escreve uma linha e isso começa a nos atormentar, a gente tem data de entrega, tem prazo, tem avaliação e aquilo só vai fazendo crescer um monstro que é criado pela gente mesma, né? Então, essa negociação com a gente e com as nossas questões internas, ela tem que estar sendo feita o tempo todo, né? Bom, e aí tem, isso está vinculado com a questão de uma desordem que também é própria do processo de escrita, né? Porque não é uma escrita objetiva, e por isso, né, eu e vários autores, enfim, isso não é original, da escrita psicanalítica, como uma escrita diferente de uma escrita acadêmica, de uma escrita científica ou de uma escrita psiquiátrica. Uma escrita acadêmica, uma escrita, por exemplo, em pesquisa quant, ela teria um formato, um molde, um padrão e uma objetividade que facilitam a vida da gente. É que nem fórmula de redação para o vestibular. A gente sabe que tem um padrão, que tem que começar de um jeito, desenvolver de outro jeito e encerrar de uma forma determinada que a gente aprende. A escrita psicanalítica, ela não é assim, né? Isso a gente vai falar mais no segundo encontro, assim. Ela se pretende nos moldes do encontro psicanalítico, da teoria psicanalítica, do pensar a, a própria psicanálise e a escrita, então, na psicanálise não poderia ter outro modelo que não o que a gente usa para embasar nossa escuta na clínica, né? Então, é uma escrita que vai nos colocar uma posição de desordem que só vai poder ir ganhando forma, corpo, encadeamento, clareza, rigor, precisão, todas as características, as qualidades, os critérios, enfim, que dão corpo ao texto, que dão consistência, que dão seriedade no conceito, no objeto que a gente está trabalhando, enfim, mas que fazem isso de uma forma que só vai se construindo aos poucos, né? Não é uma coisa que é um fato que a gente descreve e aí a gente já sabe por onde ir, né? Como eu disse, assim, é uma coisa que só acontece, só vai tomando esse corpo no andar da carruagem, porque a gente não está observando um objeto concreto e objetivo para fazer uma descrição concreta e objetiva, né? Então, não tem como a gente fazer uma escrita protocolar ou previsível ou só descritiva, que seria bem mais fácil. A gente vai estar fazendo uma escrita a partir de um objeto que é absolutamente subjetivo, que é o inconsciente. Então, essa escrita ela vai ter um trânsito que outro tipo de escrita não tem, vai ter um outro trânsito diferente desses outros modelos de escrita, né? Então, é um ordenamento que ele só vai ganhar essa ordem que eu acho que toda escrita tem que ter, porque, enfim, a gente está comunicando as nossas reflexões, ideias e ligações com um outro, que é o nosso leitor, então ela tem que ter, no final das contas, uma ordem, uma clareza, mas isso é o que a gente vai buscar no ponto final,
né? Então, durante todo o processo, ou digamos, quase todo, né? Porque, claro, tem lá o final que a gente vai cuidar de uma série de questões, mas durante um bom pedaço da confecção do texto, é um texto artesanal, né? E artesanal, não que a gente vai escrever literatura, nem, né? Porque eu acho que o texto psicanalítico não é um texto literário, mas ele tem essa artesania que é de poder manejar com as coisas com uma liberdade, né? E aí a ideia é que seja uma escrita mais lúdica nesse sentido, de que a gente possa fazer um trecho, pegar uma parte, pensar uma questão, descrever uma outra forma, pegar um trecho de um paciente, pegar uma vivência que a gente teve num evento da vida, da natureza, né? A gente teve há pouco aqui as enchentes do Rio Grande do Sul. Enfim, essas questões que a gente vai tomar para ilustrar e a gente vai construindo como um artesanato, se a gente for fazer esse paralelo, né? A gente vai fazendo, né? Vai mexendo sem esse compromisso de ver o produto final, porque aí tem um bom pedaço desse projeto de escrever um texto, que é viver esse processo sabendo que sim, no final tem que ter um produto que é o texto pronto para imprimir e entregar. Mas isso é lá a ponta final, né? Então a gente tem que poder viver esse processo de uma outra forma. E uma outra questão, que eu acho que nos leva muitas vezes a empacar em algum desses pontos da escrita, que é a exposição, né? Isso que eu falava, a gente não escreve para a gente mesmo lá no final das contas, a gente escreve para comunicar o que a gente leu, estudou, pensou, elaborou, refletiu, questionou, ampliou, compreendeu de um caso, enfim, para um leitor, né? Seja para o orientador, para o supervisor, para um grupo, num seminário, seja numa revista, seja num congresso, no livro, a gente vai comunicar todas as nossas reflexões para um leitor. E isso, claro que para quem já apresentou trabalho, seja em fóruns menores, fóruns maiores, a gente sabe que a gente fica nervoso mesmo, né? Porque é isso, é oferecer não só o nosso texto, mas a gente vai junto, né? Nesse produto narcísico, que é qualquer produção que a gente faça, né? Aquilo que a gente foi capaz de produzir, a gente oferecer para o olhar do outro, a gente busca o mesmo reconhecimento, que é o que depois o nosso eu ideal, o ideal do eu, vão representar. A gente quer parecer perfeito, quer se mostrar perfeito, para no final das contas ter o reconhecimento e ter o amor do outro, que é o que vai, enfim, nos constituir lá no início, mas seguir nos alimentando narcisicamente vida fora, né? Então, esse narcisismo que nos deu origem lá nas primeiras relações, ele vai nos acompanhar para o resto da vida e o que a gente tem que fazer é um bom negócio com ele, né? E a escrita é um bom negócio, né? Porque a escrita leva isso que é dos nossos pensamentos e reflexões privados, aquilo que a gente vive na nossa clínica, que também é um fórum íntimo, também é privado, né? E que a gente pode, quando comunica, apresenta, expõe para alguém, ter esse retorno, esse reconhecimento, essa aprovação, enfim. A questão é que a escrita dá essa chance da gente ter, então, esse reconhecimento, olhar, aprovação, no fim das contas, amor, mas ela também nos bota nessa condição de insegurança, porque a gente não sabe se o outro vai gostar. A gente não tem certeza se o outro vai lançar um olhar de admiração e aprovação. Então, a mesma coisa que nos alimentaria narcisicamente, nos daria uma gratificação que também é importante para a gente vida fora,
nos coloca no risco de ser, então, reprovado, mal visto, mal falado, enfim. Então, é também um outro ponto importante que pode se atravessar e nos impedir de escrever, porque a gente vai ter que, no mínimo, para uma, duas pessoas entregar esse material, né? Então, é um dos pontos que a gente pode barrar na escrita como forma de evitar que o trabalho seja terminado, impresso, entregue e avaliado, né? Bom, eu acho que eu vou parando por aqui nessa primeira fala para a gente realmente poder seguir conversando, trocando, enfim, vendo como é que são as questões de vocês e como é que são as vivências de cada um em torno da escrita. E a ideia, sim, é que os nossos encontros tenham essa mesma qualidade, que eu acho que é uma qualidade bem importante na escrita, que é de liberdade, né? Assim como a gente propõe lá para o nosso analisando, né, que seja um espaço de liberdade, confiança, que a gente possa, enfim, expor nossas questões, né, nesse encontro aqui de tantos estados do Brasil, né? E a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Bom, eh, vou me arriscar então a começar uma questão que eu fiquei pensando, Ana, especificamente sobre a escrita em psicanálise, que eu acho que tem uma particularidade, digamos assim, que a gente vai escrever sobre temas delicados, né? Não sei se seria essa a melhor palavra, mas temas sensíveis, delicados, né? Acho que isso coloca mais uma questão, né, para essa escrita, assim, porque né, a gente vai escrever sobre algo que, bom, não que na literatura isso também não aconteça, é claro que acontece, né? Mas pensando nessa parte mais narcísica, né, de que muitas vezes a gente sabe que está escrevendo sobre temas delicados que vão suscitar, né, enfim, penso muito na escrita do Freud, né, quando ele propunha os escritos dele e muitas vezes, né, não foi bem recebido, não foi, né, não teve este reconhecimento imediato, e, enfim, não só Freud, mas, né, grandes autores que a gente pode pensar, não só na psicanálise, que tiveram que se deparar com, né, questões, assim, difíceis por aí. Então, fico pensando que isso é uma coisa que eu vivo, né, e penso bastante. Acho que seria legal a gente falar também sobre isso. Uhum. Sim. Sim, e eu acho que isso é bem importante, né, Grazi? Porque e também é por onde a gente pode escapar para se defender, né? Porque é muito mais fácil escrever sobre temas que todo mundo escreve, assim, e que tá dado, é isso aí mesmo, tem meio que um consenso, é muito familiar para todo mundo, não tem nada muito diferente que eu vá propor, dizer, questionar, avançar. Então é muito mais confortável, assim como eu falava de outras áreas do conhecimento que fazem um texto mais descritivo, mais de questões mais objetivas, mais concretas, que são observáveis, comprováveis, replicáveis. A psicanálise não tem nada disso, né? O inconsciente é absolutamente inobservável, ele em si, né? Claro, a gente tem notícias de todas as formações substitutivas, mas a coisa em si está inacessível a nós e a gente está sempre buscando, indo atrás dela, seja nas sessões, seja nas nossas e de quem nos busca, e seja na escrita, né? Eu acho que isso
que tu fala é uma das coisas que a gente tem que, inclusive, perseguir na escolha dos temas da escrita psicanalítica, que a gente ande pelos terrenos mais delicados mesmo, porque é aí que a coisa tá, né? Que nem o paciente que tá ali contando, falando, contando da semana, narrando os fatos e tal, e aí dali um pouco o inconsciente morde a língua e ele fala uma coisa que, né, a gente estranha, né, ou chama atenção. Então, a escolha do tema para a escrita psicanalítica, eu acho que iria muito por aí, assim, aquilo que foge do caminho regularzinho, controlado, que, né? E, só que aí, claro, é isso que nos desestabiliza, é isso que produziria mais trabalho no papel e trabalho na leitura de quem for ter contato com os nossos textos e pensar a partir dele uma coisa que nunca tinha pensado, ou fazer uma ligação que nunca tinha feito, ou pegar mesmo um tema bem batido, sei lá, transferência negativa, sei lá, algum tema que já tem uma enciclopédia, assim, mas ligar com uma coisa que é diferente, que é original, que é marginal, que é inusitada, que é inesperada, ou que é muito atual. Só que é o que nos põe num terreno mais sensível, como tu diz, e aí nos bota mais em risco, né? Porque aí a gente não vai simplesmente repetir o que Freud e todos os grandes autores falaram e que está certificado, então, né, pelas insígnias desses grandes autores, e nem só os grandes, mas enfim, é, os nossos ídolos na teoria psicanalítica, né? Então, eu acho que é o esperado e o desejado, mas é justamente o evitado, porque nos põe nessa instabilidade de uma não garantia, e aí pega de novo na questão narcísica, né? Para ter garantido a satisfação narcísica, a gente tem que sentar no trono da Sua Majestade o bebê e ali ficar, né? A gente não tem que se aventurar muito no mundo, porque o mundo é muito arriscado, então é melhor a gente se assegurar no conhecido e programado e esperado. Só que daí a gente não avança, né? Por isso esse trânsito entre eu ideal e ideal do eu, sendo que é o ideal do eu que nos bota em movimento, né? Mas é um exercício que não é fácil. Ana, eu cheguei depois, não sei o que que você falou no início, mas eu queria ser bem honesta, assim. Comigo, assim, o que mais dificulta na escrita psicanalítica, eu acho que é a questão de fazer a relação da teoria com aquilo que eu estou pensando, tanto da clínica como dos acontecimentos sociais, coisas que a gente pensa bastante, né? Então, para mim, essa é uma grande dificuldade, pensar a partir desse lugar, né? Como é que a gente vai fazendo essa articulação? Uma coisa, acho que bem prática mesmo. A gente vai falar, Maria José, no quarto encontro, no último encontro lá em janeiro, a gente vai falar bastante sobre isso, né? O nosso tópico do quarto encontro é exatamente isso, assim, como é que a gente faz com os autores, né? Mas só para dar uma palhinha, para não eu te responder isso só lá no ano que vem, né? Eu acho que a Grazi aponta um caminho, assim, quando ela fala de temas delicados, né? Na medida em que a gente pega alguma questão ou da vida, ou da natureza, ou dos eventos sociais, da cultura, ou da clínica, ou, enfim, da clínica, onde quer que ela aconteça, né?
consultório privado, onde for, e a gente elenca um aspecto que é aquilo que sai da curva, aquilo que está impactando, que está mobilizando, aquilo que a gente não sabe, e mesmo que seja um trabalho só teórico, porque às vezes a gente faz um trabalho de reflexão só teórica e não pega nenhum desses elementos da vida, assim, para ilustrar ou para fazer essa análise ou a costura. Porque mesmo que seja um trabalho puramente teórico, a gente vai pegar aquele conceito que a gente não sabe, ou não apreendeu, não compreendeu, viu num seminário, achou lá no meio de um texto, ou é pouco explorado, ou é muito novo, ou a gente não conseguiu internalizar, a gente lê no texto e compreende teoricamente, mas não consegue dar um sentido. A gente pega isso, a gente não vai escrever um trabalho sobre uma coisa que a gente já sabe, já entendeu, já compreendeu, já está batido, já está sabido, ou de um caso em que a gente está indo tudo bem, está funcionando, o paciente associa, a gente está indo, né, os avanços estão visíveis, está tudo dando certo, está tudo lindo, maravilhoso. A gente não vai escrever sobre isso, a não ser que a gente comece a desconfiar de estar tudo tão lindo, maravilhoso numa análise, também a gente pode escrever por aí, né? Mas eu quero dizer que a gente escolha, seja de que elemento for, aquilo que nos inquiete, né? Porque aí, isso que nos inquieta, que nos põe em movimento dentro da gente, vai nos dar uma sinalização de aonde que a gente busca uma sustentação na clínica. Porque eu acho que esse é o movimento que a gente tem que poder fazer no trabalho psicanalítico, assim, ser desacomodado por alguma coisa que a clínica nos mostra, ou a vida está nos mostrando, e buscar sustentação na teoria para ver se a gente acha sustentação que nos responde, mas para ver também se a gente acha um ponto de apoio que nos permite um ponto além. Então, a gente vai em busca da teoria de uma forma diferente com a qual a gente está acostumado, porque pelo menos eu aprendi, não sei como é a experiência de vocês, que a gente faz toda uma fundamentação teórica, que é um bloco teórico e denso do que os autores disseram, e depois a gente pega um elemento para ilustrar. A gente faz uma inversão nesse movimento e a gente vai se inquietar com alguma coisa e aquele vai ser o norte, ou o esqueleto, ou o fio condutor do nosso texto, da nossa proposta de olhar para alguma coisa e fazer uma pergunta sobre essa coisa, né? Ter alguma questão que a gente abre o trabalho com aquela questão, com aquela interrogação, que também é um pouco o que a gente faz com analisando, que chega para a gente uma história pronta, uma teoria a respeito da vida, das relações com a mãe, com o pai, na infância, na adolescência, e a gente lança questões para que ele abra, para que ele amplie, para que ele veja, quem sabe, alguma coisa diferente. Na elaboração de um texto psicanalítico, a gente pode ir pela mesma linha, assim, de que a gente tem que encontrar naquilo que a gente está vivendo, aonde está a interrogação, aonde está uma coisa que me desacomoda daquilo que eu estou ali lendo, estudando, discutindo nos seminários. O que me brilhou o olho, ou me atiçou a curiosidade, ou me instigou, que eu vou percorrer no texto que eu vou elaborar. E aí os autores, eles vêm para me auxiliar. Então, não sou eu que vou lá rechear o que os autores dizem. Não, os autores vêm para me auxiliar a pensar e seguir pensando e compreendendo e desenvolvendo essa interrogação que eu abri e que eu só vou saber onde vai dar no final do texto, né? Então, a elaboração de um trabalho tendo esses dois elementos de composição, né? O elemento que a gente está analisando e os autores, ele vai muito nessa interlocução, né? Então, os autores vão me ajudar a seguir um passo adiante, e aí eu trago de novo esse elemento para
concordar, discordar, ampliar a ideia de um autor, e também na eleição de que autores eu vou usar, né? Claro, esse detalhamento a gente vai ver, como eu te falei, nesse último encontro, mas só para já começar a pensar nisso, assim. Obrigada, Ana. Imagina. Eu não sei se alguém quer falar, mas enquanto... Queria dizer só uma coisa assim, né? Por exemplo, quando eu me inspiro para escrever, eu falo muito a partir do que eu estou sentindo, né? Da experiência que eu vivi. Eu estou vivendo alguma coisa que me pegou ali, que mexeu muito comigo, ou que eu fiquei com raiva, ou que eu achei um absurdo, ou que eu achei bonito também. Aí eu começo a escrever tudo que vem à minha mente. Tá, mas e aí? O que que eu faço com isso? Onde é que eu coloco os elementos, a teoria, sabe? Eu não tenho tanta dificuldade em começar a escrever, em pensar, mas isso que eu falei para você, né? O que que eu vou colocando ali que vai fazendo sentido, porque qual que é enfim, elementos que eu daria mesmo nessa sustentação. Eu só queria colocar isso assim, dizer um pouquinho de como é que eu escrevo, né? Sim. Esse jeito que tu começa, né, Maria José? Eu acho que é o jeito melhor de começar, assim. A gente escrevendo uma escrita que, como a gente sabe, só que a gente tem que lembrar, né? Porque, em geral, enfim, não sei, muitas pessoas eu vejo que começam a escrever já pensando que aquilo que elas vão escrever pela primeira vez é o que vai ser entregue para o leitor, seja ele quem for, e aí não escrevem porque é um escrito muito íntimo, muito pessoal, muito com muitas, como isso que tu falou, assim, aquilo que te causa sentimentos de toda ordem, né? Como eu fico perseguida por esse que lá na ponta vai receber, daí eu não consigo botar isso no papel. Então, eu acho que isso que tu faz é o melhor jeito, porque daí a gente vai lembrar, então, que esse escrito é um escrito teu, né? Se tu quiser manter tudo isso que tu colocou ali na versão final, vai estar lá, mas se tu quiser reler depois e tirar uma parte, modificar outra, ampliar uma, deletar outra, enfim, tu vai poder mexer nesse material. Mas para uma primeira escrita é o ideal que a gente bote tudo que vem, como vem, o que for, do jeito que vier, e era isso, porque a gente vai poder voltar a esse material muitas vezes. Mas aí a gente já começou o trabalho, né? Porque uma das questões, né, o famoso pânico da folha em branco, muitas vezes nos pega porque a gente não consegue fazer esse primeiro derramamento na folha, né? De simplesmente botar do jeito que vem. É como levantar, como acordar de noite, pegar o bloquinho e a caneta que está do lado da cama e se botar, escrever o sonho de forma que na manhã a gente não reconhece nem a letra, que dirá o conteúdo, mas não importa, a gente escreveu, tá ali registrado e a gente não vai esquecer. A escrita de um trabalho, ainda que, né, a gente vai estar fazendo durante o dia acordado, a gente teria que ter a mesma liberdade, como eu falei, autorização, assim, para poder fazer essa escrita que vem do jeito que pode vir, que consegue vir e que tá tudo certo, né? Na medida em que tu vai voltando para essa escrita, tu vai achando um sentido nela. E se tu não acha, tu vai continuar escrevendo, né? É o que o Freud diz. Quando um paciente pergunta para ele quanto tempo vai levar um tratamento, ele diz: anda, vai, né? Não tem como dizer se é 6 meses, se é um ano, se é 15 anos. Ele diz: anda. Então, é um pouco isso a escrita. A gente vai escrevendo, 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 e em algum ponto a gente vai ver que é aquilo.
né? Porque também acontece comigo, não sei se acontece com vocês, de eu começar o trabalho com uma ideia e essa ideia ir se modificando na medida em que eu fui escrevendo. O texto, ele vai tomando um outro rumo e que não é sinal que eu não sabia para onde eu queria ir, eu me perdi, quando eu vi, eu comecei de um lado e saí do outro. É porque o próprio raciocínio, a própria construção mental, ela vai tomando forma no concreto, no papel escrito, nesse registro fora de nós que a escrita nos propicia. Então, a ideia é que em algum ponto dessa escrevinhação, assim, que tu narra, que tu vai fazendo, a gente consiga chegar nessa pergunta, que é, então, o que que eu quero com esse trabalho? O que que eu quero saber disso tudo que eu estou escrevendo, desse caso, desse evento, desse acontecimento, dessa situação que eu passei numa sessão com determinado paciente, no momento da formação, que é que eu quero saber? E aí, em geral, pelo menos para mim, funciona. Essa pergunta vai me ajudar a escolher quais autores, quais teorias, quais escola, quais textos, aonde buscar aquilo que eu quero saber. Porque a ideia é que essa pergunta carregue o foco do nosso trabalho. E o foco, se a gente consegue transformar em uma pergunta, em geral a gente tem um foco definido, né? Se alguém nos perguntar, tá, mas o que tu quer com esse trabalho, né? Qual é teu objetivo com esse trabalho? Ah, é falar sobre transferência. Tá, mas isso não é uma pergunta. Que pergunta tu quer fazer sobre a transferência? Ah, eu quero saber como é que acontece a transferência erótica, com uma paciente idosa, sei lá. Eu vou pegando um tema, inicialmente amplo e eu vou funilando de modo que eu chego numa pergunta que eu consigo formular para saber exatamente aonde que eu tenho que ir. Então, eu vou nos vocabulários, nos dicionários, eu vou pegar aquele vocábulo, eu vou no Freud, ou eu vou pela Melanie, ou eu vou pelos pós-freudianos ou kleinianos, eu vou nos textos que falam de transferência erótica, eu não vou nos textos que falam de transferência negativa, porque eu estou naquele tipo de transferência. Então, em geral, essa pergunta nos dá esse norte. E claro, tem coisas que a gente vai escolher, por exemplo, esse exemplo que eu dei, né? Se a gente se identifica mais com a escola kleiniana ou winnicottiana, eu vou ir ou por uma linha ou por outra. Se faz sentido para mim naquele tema em especial, um autor tal e não um outro que eu estou mais acostumada a compreender a partir desse outro autor. Enfim, são escolhas que eu vou ir fazendo, né? Que vão me delimitando. Mas eu acho que a melhor forma é conseguir, em algum momento dessa escrita, que num primeiro momento não tem intenção nenhuma, só tem intenção de ser posta para o papel, né? Transportada da cabeça para o papel, de que eu vá chegando em algum momento, que eu também não sei bem qual é, se é na primeira sentada, na segunda versão, na terceira, mas que eu chegue a essa pergunta elaborada, né? Porque daí ela vai me dar um fio. Ô, Ana, você pode repetir a pergunta? Eu sou, você falando está dando até esperança de que as coisas podem melhorar. Eu estou muito esperançosa com a sua fala, e muito obrigada, viu? Então, Eu comecei. Cláudia, Oi. quando eu li o livro dela, eu até disse para ela, eu já estou a fim de escrever algo inacreditável. Olha, eu vou comprar o livro, vou encomendar já hoje. Mas eu sou pediatra de formação inicial, eu estou na formação há 3 anos, e eu comecei a escrever no meu relatório como se fosse um caso médico, né? uhum, Fosse uma descrição de uma descrição médica.
O paciente chegou com a tal queixa, falando disso, falando daquilo. Chegou lá pelas tantas, eu falei, o que que é que eu estou fazendo? Aí já abandonei o negócio. Bom, mas eu Sim. acho que vou retomar ele, escrever tudo que eu acho que eu sou mesmo, e depois eu vou podendo, né, junto com o supervisor, com tudo, podendo organizar isso. Mas eu estou muito feliz, assim, de estar nesse grupo, viu? Muito obrigada. E, e seja o que Deus quiser, né? Eu não sei como é que vocês estão, pessoal, mas eu tenho muita dificuldade. Eu posso falar muito, mas escrever é difícil. E eu acho que escrever, né, escrever, quando a gente escreve alguma coisa, muda muito o caso, né? Eu participo de um projeto de bebês aqui em Rio Preto e a gente faz supervisão toda semana com um psicanalista até da Sociedade de São Paulo sobre os bebês e a escrita do caso, né? Quando você vai para levar para a supervisão, o caso já vai mudando, né? Então é uma coisa muito interessante, assim. Mas colocar em relatório, para mim, está sendo um bicho, o bicho, mas eu tô na esperança agora, hein? Tô feliz de estar aqui, obrigada. Ah, que bom, Cláudia, obrigada pelo teu testemunho. Mas assim, várias coisas. Bom, primeiro que no terceiro encontro a gente vai falar especificamente também sobre a escrita do caso, e até o título que a gente deu para o terceiro encontro fala um pouquinho disso, assim, a escrita do caso ou a escrita da escuta, né? Mas, enfim, porque a gente, na psicanálise, eu acho que a gente tem um compromisso, que é um compromisso ético, mas que é diferente do que uma escrita, como tu falou, né, na pediatria, ou na psiquiatria, ou em outras áreas do conhecimento, assim. Então, a gente vai ver melhor, assim, mais detalhadamente, essas questões da escrita do caso, né, de como a gente transmite aquilo que a gente escuta e sabe, conhece, para um papel, né, que passa, então, por todo o nosso aparelho mental e psíquico e pensamento e raciocínio e memória e vai de um outro jeito e talvez isso seja absolutamente inevitável, né, que seja assim, mas também disso que tu fala de um padrão de escrita, né, e que mesmo para quem é da psicologia ou para quem veio da psiquiatria, esses padrões, eles foram enfiados, né? Porque a aprendizagem desde o colégio, assim, a gente recebe, né? Ela é muito engolida por nós, assim. Então, a gente chega na formação com esses padrões bem estabelecidos dentro da gente, e aí a gente tem a dura tarefa de reformular isso, assim, né? Como tu falou, às vezes abandonar e outras vezes poder fazer isso, esse retorno a esse material e esse modelo e poder fazer um rearranjo, né? Como Freud falava lá na carta, assim, que a gente possa rearranjar aquilo que foi arranjado de um jeito que até então até pode ter nos servido, pode ter sido o que era, né, o padrão no momento, o método no momento, mas que não é mais, e que a gente então tem mais essa necessidade de desconstruir para construir um outro modelo que faça mais sentido no momento em que a gente está. Se a gente está numa formação psicanalítica, a gente vai descobrindo qual é esse modelo, né? Eu acho que a Grazi que falava do modelo freudiano, né? De escrita que é um bom modelo a seguir, né? Assim como ele é um modelo de teoria para compreender enfim, as neuroses, psicose, todos os fenômenos da clínica, da técnica, enfim, de uma série de coisas que embasam muito as nossas formações, ele também nos serve de modelo de escrita psicanalítica, né? Então, é um bom modelo para a gente tomar emprestadas deles estratégias de escrita e a própria narração de casos, como ele faz em formatos muito diferentes, assim, né? Porque ele tem alguns casos que ele vai detalhando mais obsessivamente, de forma mais chata, assim, mas tem casos que, né, ele inclusive foi
meio criticado por estar escrevendo romance, ele defende que ele não está escrevendo novela, ele está escrevendo casos clínicos, mas casos clínicos da psicanálise, não casos clínicos da medicina. Então, é mais um desafio que a gente tem, assim, de desconstruir modelos pré-determinados e constituir um modelo que faça sentido para nós dentro da área que a gente está, que é a área psicanalítica, né? Então, que a gente possa construir de forma autoral um estilo de escrita que a gente se aventure a fazer. E aí é a questão da aventura mesmo, assim, da gente experimentar modelos diversos, seja do Freud, seja de outros autores, seja daí sim, tomar emprestados da literatura, modelos de uma narração mais redondinha, né? Não como tu comentou, assim, a idade, a aparência, o motivo da busca, né? Na época de estágios, na minha época, tinha até as funções do ego, enfim, tinha um padrão bem determinado, impressão geral transmitida, prognóstico. Enfim, a gente vai desconstruindo esse modelo que não tem mais a ver com a lógica ou o modelo, enfim, da psicanálise, e vai fazendo uma escrita que transmite mais para o leitor aquilo que a gente vive na clínica, aquilo que a gente observa no paciente, aquilo que a gente escuta do paciente, mas aquilo que a gente não escutou via palavra, mas observou ou recebeu de uma outra forma. Então, é uma escrita diferente quando a gente está no campo da psicanálise, né? E aí saber que é aquilo que faz sentido também para esse fio que é o nosso foco. Quando a gente está escrevendo o relatório, que a gente não tem, pelo menos aqui na Brasileira de Porto Alegre, não tem um modelo bom. O relatório tem que ter isso, isso, isso e aquilo. Tem pessoas que já colocam um tanto de teoria no relatório, tem outras pessoas que não colocam nada da teoria, falam mais do caso ou falam mais do processo de supervisão. Mas até onde eu sei, não precisa ter teoria, porque né, o objetivo principal é pensar o caso tendo sido visto na supervisão, né, nas 40 e nas 80 horas. A gente vai transmitir o máximo possível daquele aspecto que a gente escolheu falar do caso, né? Então, não precisa ser o caso inteiro, não precisa ser toda a história, tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente interviu, tudo que o paciente falou assim, o assado. Tem que ser alguma coisa que nos chamou atenção naquele caso, e aí a gente talvez faça esse percorrido de 2 anos, de 4 anos, de 1 ano, enfim, mas desse aspecto, né? E tendo uma certa liberdade que não é de inventar um caso, porque, enfim, a gente está ali escutando uma pessoa que vem e fala de si, a gente não está ali para falar da gente, mas inevitavelmente vai ter a nossa escuta que atravessou o relato e a lembrança e a transmissão na escrita daquilo que a gente vai contar, explorar, né? Então, mesmo o relato para supervisão, que, né, teoricamente a gente vai fazer a dialogada com o que o paciente disse, o que a gente disse, o que ele respondeu, o que a gente falou, mesmo isso a gente não tem e não tem que ter, não é para ter mesmo essa condição de fidedignidade, porque senão a gente gravava e degravava, né? Degravava a fita, né? Que eu sou desse tempo. Enfim, a gente, né, convertia em texto um registro gravado. E não é, né? E não é isso que importa na psicanálise, né? Então, mesmo que, claro, a gente vai escrever dados, fatos, acontecimentos, relatos que um analisando tenha nos trazido, quando a gente põe no papel,
seja no relatório, seja num teórico clínico, a gente vai dizer para o nosso leitor qual é o significado disso, de a paciente, por exemplo, ser negra, ou de a paciente ser obesa, ou de o paciente ter uma prótese na perna. Enfim, são dados que a gente vai oferecer porque eles guardam um significado simbólico ou subjetivo da questão que a gente está trabalhando naquele texto, né? Não é o fato pela descrição, é a descrição que vai linkar com alguma questão que a gente vai pensar sobre, porque tem um significado, na forma como a gente está trabalhando. Oi, Ana, é Vanderly que está falando, tudo bem? Oi, Vanderlei. Eu escrevi um monte de, duas mensagens aí no chat, mas assim, que bom que está sendo ouvir você. Eu estou no processo da tessitura, né, do meu segundo relatório, e, nossa, eu me vi nas suas palavras, né? Todas aquelas emoções, angústias, medo. Nossa, é muito sofrido para mim a escrita, né? Porque perpassa por todos aqueles sentimentos e emoções que você falou. Foi, nossa, que bom, não sou só eu que estou sentindo isso. É assim mesmo, né? É assim mesmo. E quantas você foi limpando um pouco assim esses pavores que a gente vai se colocando, né? Acho que você foi limpando um pouco para mim quando você fala, olha, deixa vir, vai colocando, não tenta concluir, não tenta pensar na teoria, vai escrevendo, revendo, apaga e vai e refaz, porque é por aí mesmo, né? Você começa, "Não, onde que eu vou chegar com isso, né? Tem hora que dá esse desespero. Mas também, e esses recortes, né? Sobretudo quando você tem um caso de muitos anos, são muitas histórias, né? É um processo que muitas coisas passaram, né? Embaixo dessa ponte. Então, onde é que eu vou me deter, né? Aí eu fico assim, não, foca, vai naquilo que é o teora, né? Aí eu vou, mas de repente você tem mais uma sessão, mais uma semana de sessões com a sua paciente. Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu preciso colocar isso, porque isso é muito importante. Você conversa com... Olha, não tem fim, eu estava ficando meio... Você quer saber? Chega, recortei, parei, não vou mais considerar as sessões atuais. Mas aí também vem uma coisa que eu queria que, se você puder falar, é assim, é, é tanto respeito que a gente tem, né, pelo processo da nossa analisanda e pelo nosso processo em conjunto, né, da dupla, que também a gente fica com um pouco enciumada de colocar aquilo no papel. Eu não sei se isso é uma coisa que só se passa comigo ou com todo mundo, porque você vai se dividir aquela coisa que é tão íntima, né, da relação dua, né, ali, né, que tem hora que você fala, será que eu devo colocar isso ou não? Vou abrir isso ou não? Isso passa por você? Você também convive com esse tipo de questão? Porque tem hora que eu fico assim, nossa, e respeito a paciente, respeito ao nosso momento, a nossa relação. Mas faz parte, né, da formação, a gente precisa compartilhar, precisa comunicar à sociedade, aos colegas, né, um pouco como é que tá funcionando lá a sua clínica, que também não deixa de ser avaliação, óbvio, né? Aí eu queria ouvir você, se você puder, sobre esse ponto. Obrigada, viu? Imagina, obrigada pelo teu retorno. Duas coisas, né, Vanderlei? Isso do ficar enciumado eu nunca tinha pensado e nunca é uma coisa nova, assim, nunca tinham trazido para mim esse relato. Enfim, eu acho que o que eu te diria é que, bom, tem toda a questão também da comunicação, do sigilo, né, da combinação que a gente faz com os pacientes. Isso a gente vai detalhar também que saídas, que possibilidades a gente tem para essa questão lá no terceiro encontro.
Estou fazendo propaganda dos próximos encontros, né? Mas enfim, mais para fins didáticos, assim, da gente mais ou menos dividir os encontros por temas. Mas eu te diria quanto a isso, que talvez essa questão seja muito mais da gente segurar, do que do nosso compromisso, da privacidade. Eu acho que seria nessa questão do respeito, porque a gente se debruçar sobre um caso, escrever sobre ele, linkar com teoria, ou se for só no relatório, sem teoria, escrever o caso. Quando a gente escolhe um caso para supervisão, isso eu acho que é uma expressão de respeito, de investimento no caso, já assim, que valeria, né? Então, eu acho que essa questão estaria garantida, assim, de que, inclusive, é por investimento, em especial neste caso, que eu vou escolher ele, não outro, para ser o meu caso de supervisão, para levar numa supervisão clínica, para escrever um tema livre, ou relatório, ou teórico clínico, o que for. Então, eu acho que é de uma enfim, para usar a palavra que tu usou, né, de respeito, que está garantido por isso, assim. Então, eu acho que talvez seja muito mais essa questão pessoal, assim, de eu querer que fique comigo, porque daí está protegido e está assegurado, e não dividir com o outro, em função disso que tu fala também, assim, porque daí eu exponho e deixo ele me dizer o que que ele acha daquilo que eu estou narrando, daquilo que ele leu, né? Então, foge do meu controle, da minha alçada, isso que o outro vai dizer quando eu apresento o material por escrito para ele, né? Ele tem isso na mão e pode fazer o melhor uso ou um mau uso disso, mas enfim, faz parte das trocas, né? Mas uma outra coisa bem importante que tu traz é a questão da renúncia, né? Que a gente também é um exercício narcísico que a gente tem que fazer com a gente mesmo, que é de saber que a gente não vai poder falar de tudo, nem ampliar o trabalho para 5 caminhos possíveis, a gente vai ter que escolher um foco e renunciar a todos os outros, né? Então, a gente vai escolher um e vai ter que abrir mão de todas as outras possibilidades, que é, em última análise, aceitar a castração, de que a gente não dá conta de tudo e não pode tudo, e não vai falar sobre tudo, e não vai ler todos os autores. Então, é esse fatiamento ou essas renúncias a gente vai ter que fazer o tempo todo, né? Na escolha do tema, do foco, escolher um paciente, um período, uma linha de autores, né? Se é freudianos, é Freud, pós-freudianos, se é kleinianos, é Klein, pós-kleinianos, e um período, como tu disse, né? Se é um paciente que segue em análise, cada semana vai ter uma novidade. Se a gente está com dificuldade de fazer essa renúncia necessária, a gente vai expandindo, né? Até como tu brincou, chega uma hora em que ou a gente se dá conta e a gente já se coloca esse limite, que é esse chega que tu fala, ou o prazo nos bota esse limite, né? Que prazos eu acho que são ótimos para isso, para nos mostrar que a gente não pode tudo, não dá conta de tudo e tem que respeitar o prazo, data de entrega, limite de páginas, tempo de apresentação de trabalho, né? Se é 15 minutos, é 15 minutos, não é 12 páginas. Então, são uma série de elementos que a castração vem nos mostrar. Não vai dar conta de tudo, não vai saber tudo, não vai escrever tudo, não vai ser a coisa mais perfeita do universo, né? Então, é bem importante isso, assim, que a gente se dê conta de que essa dificuldade de renunciar também está a serviço das nossas expectativas narcísicas, que a gente reconhecendo pode renunciar a elas, pode colocá-las em suspenso, porque isso que é do eu ideal, de novo, ele nos paralisa, né? E mesmo que essa paralisia seja isso que tu fala,
eu escrevo e escrevo, escrevo, escrevo mais e mais e mais e mais, mas eu estou paralisada no encher mais e mais e mais. Eu não estou avançando para ir dando fim e síntese e amarração nesse trabalho, né? Então, é essa questão, que a gente possa se dar conta de onde é que está, em qual calcanhar está nos pegando, para que a gente consiga perceber o que de inconsciente, o que ali da movimentação interna se atravessou, para liberar o caminho e aí poder seguir em frente, né? Não ficar ali girando no mesmo lugar. Mas é muito, a escrita nos dá muita chance para a gente ficar se defendendo, se escapulindo, assim. Muito obrigada pela acolhida e pela expandir um pouco esse tema aí que eu trouxe. Muito obrigada. A gente tem alguns recadinhos aqui no nosso chat. Vamos lá. A Regiana, né? Obrigada, Ana e colegas. Não poderia ficar até o final da discussão. Espero poder assistir posteriormente. Abraços. Aí a Vanderly escreveu o que ela acabou compartilhando conosco, né? É, e é isso, né, gente? O livro, a Ana já falou, é escrita no divã, né, Ana? Aham. Mas foi muito bom, assim, eu também estou na fase do escrita do segundo relatório, já vejo a diferença do primeiro, né, que a gente tem 100 horas e depois faz 80 horas. E eu fiquei refletindo nessa questão de você colocar tudo no papel, né? Então eu debati muito no primeiro, porque era só manifesto, manifesto, manifesto. Então, assim, muitas coisas ali, né? Escritas. Mas aí você volta e você relê, você fala, mas não tem nada daquilo que você tá. Então, esse ir e vir e deixa no forninho, depois volta e lê, revê, né? Mas eu gostei muito quando você traz a questão de que a escrita é um bom negócio, né? Uhum. Então a gente tem que sentar, é uma questão muito narcísica, né? A gente tem que se desligar de tudo, focar naquilo e lidar com essas angústias, né? Que surgem, mas é um bom negócio. Então acho que É. isso e é algo que, não sei, sabe, Ana, deu um norte assim, porque quando a gente tem, assim, a questão principalmente da supervisão, é você com o seu caso, né, com o paciente, aí você vai para a supervisão, então é uma outra pessoa pensando, e aí você tem que sentar e colocar tudo isso no papel, né? Fazer essa integração. Então, que a gente desorganize para e a gente sempre, eu pelo menos, né? A gente ativa assim uma questão de já saber qual vai ser o produto final. E não, a gente não sabe, né? Então, isso dá uma liberdade maior até para um processo criativo mesmo, né? Não fica tão engessado. Então, várias dicas assim que inspiram. Eu também saí bem animada desse encontro de hoje. Muito bom. Mas, Obrigada. mas é isso, né, Ana, que tu fala, só para finalizar, assim, porque mesmo que a gente escreva, né, como tu escreveu, assim, ou como a Cláudia estava falando também, de um jeito que tu olha depois e diz, meu Deus, mas não tem nada aqui, nada de recheio, é dados, fatos, descrições, mas já tem uma coisa. Então já não é a primeira escrita, já vai ter uma segunda escrita, mas já teve uma primeira, mesmo que essa primeira vá ser insatisfatória, mas já tem uma coisa, um produto que tu olha, que tem uma materialidade e que tu pode inclusive te dar conta disso, né? Tá, mas não é por aí que eu quero ir, ou não é desse jeito que eu quero seguir. Mas é importante a gente ter fora da cabeça, né? A gente ter aquilo escrito, materializado, concretizado para fora, para a gente poder olhar
desde um outro lugar, né? Então, acho que isso facilita bastante. Eu queria comentar que eu vi que a Wanderly perguntou onde compra o livro. Começou, acho que hoje, inclusive, a Feira do Livro da Unesp, que todos os livros da Blucher têm 50% de desconto. Então, é uma super oportunidade, assim, de comprar, né, vários livros, assim, que a gente sempre tem desejo de comprar, mas com um baita desconto, né? Então, vale a pena. E é no site, Ana, da... Isso, no site da Unesp. Ok, ok. É uma feira do livro presencial e virtual também. Ah, ótimo. Muito obrigada pela dica. Ou no site da Blucher direto também, eles estão vendendo Ah, Mas com o é? mesmo desconto. desconto? Sim, eu entrei hoje. Ai, Ah, que bom. bacana. Ótimo, Bacana, vai ficar mais obrigada. prático ainda. Mas é isso. Bom, eu deixei com o pessoal, né? 2 materiais que as gurias vão encaminhar para todos, né? Que se inscreveram. E um deles é um texto escrito em 1823 que o Freud é um livreto de um poeta que o Freud ganhou aos 13 anos de idade. E ele cita esse livreto num dos textos dele, de 1920, e ele pegou a porção final desse livreto para falar da regra da associação livre. Então, tem o texto na íntegra, a tradução, né, desse texto de 1823 na íntegra, é um dos arquivos, e o segundo arquivo é uma proposta de exercício que é um convite, né, que é um convite que eu acho que quando vocês lerem, vocês vão se dar conta de porquê, assim, tem muito a ver com o que a gente estava conversando agora. E a ideia é que seja um convite para vocês fazerem o que está escrito ali, de forma livre e, e brincada, sem compromisso, sem tarefa, sem ser pesado, que vocês peguem, né, já com a caneta na mão, se quiserem imprimir ou se quiserem fazer no computador, sigam ali. Sigam livremente, como a gente propõe para os nossos analisandos, e sigam por ali. Tá? Ótimo, Ana. A gente vai estar encaminhando por e-mail para todos que se inscreveram, tá? Entre hoje e amanhã, tá bom? E aí esse exercício, como que fica no próximo encontro? Quem tem desejo pode. O que que você pensou? Quem quiser pode me encaminhar para eu ler, para eu ser uma primeira leitora desse texto, enfim, desse escrito de vocês. Não daria tempo para a gente ler, né? Porque, enfim, tem tanta coisa para a gente conversar, assim, mas eu adoraria receber. Quem quiser me mandar, fica bem à vontade. Ah, legal, ótimo. Bem, eu acho que trabalhamos muito bem hoje. Acho que todo mundo sai com um ânimo a mais, né? Muito Muito bom. obrigada, Ana. E eu gostaria de lembrá-los que no dia 20 a gente tem mais um encontro esse ano, tá? Aí o nosso tema ele é sobre a escrita que compõe a formação analítica, Uhum. né? Então, que todos possam retornar aí desse. Vamos dar uma pausa de uma semana e depois a gente retoma. Isso, tá Muito joia. obrigada, hein? E até daqui 2 Obrigada às semanas. Anas, a Cláudia e a Paula, e até na outra semana. Um abração, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Até, Obrigada. gente. Obrigada. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Foi excelente. Parabéns, ABC, pela organização. Oh, obrigada. Muito obrigada.